O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. É o primeiro templo dedicado à Mãe de Deus. Pelo menos é o mais antigo que nós temos notícia. Aconteceu que, logo depois de a igreja ter deixado de ser perseguida, a igreja precisava pôr ordem na casa, porque tinham sido 3 séculos de perseguição. E com esses 3 séculos de perseguição não havia muita comunicação interna dentro da igreja e começaram a surgir heresias. As primeiras heresias que a igreja precisava debelar, precisava combater, eram as heresias que diziam respeito à Trindade. Então, durante todo o século IV, a igreja combateu as heresias que negavam que Deus fosse Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esses foram os concílios de Nicéia, em 325, e o concílio de Constantinopla, em 381. Uma vez que a igreja já resolveu o problema dos hereges, que não acreditavam na Trindade, agora precisava resolver o problema das pessoas que não entendiam quem era Jesus. E então, ela começou a esclarecer quem era Jesus. A igreja já sabia, mas os hereges, vocês sabem como é. Então, em 431, a igreja fez o concílio de Éfeso, em que ela proclamou Nossa Senhora como sendo Mãe de Deus. Quando foi feito esse concílio, lá em Éfeso, na Turquia, numa cidade onde a tradição diz que morou Nossa Senhora com São João, em Roma, o Papa então quis dedicar uma grande basílica que havia em cima do Monte Esquilino para Nossa Senhora, porque ela era Mãe de Deus. Existe uma lenda anterior
que diz que no século anterior, durante a crise ariana, o Papa Libério teria ele construído aquela basílica já dedicada a Nossa Senhora por um milagre de um casal que teve um sonho e viu nevar em cima do Monte Esquilino no 5 de agosto, o dia do maior calor romano, não é? Então, isso daí é uma coisa que é uma lenda. Nós não temos certeza. Fiquemos naquilo que temos certeza, que é que um século depois, da época do Papa Libério, houve o Concílio de Éfeso. E vamos refletir um pouco sobre isso, que é o ponto mais importante, né, sobre a Basílica de Santa Maria Maior. O maior título de Nossa Senhora: Santa Maria, Mãe de Deus. Por que esse título é importante? A gente repete ele na Ave Maria, não é isso? Porque se nós não sabemos que Nossa Senhora é Mãe de Deus, nós não entendemos nada a respeito de Jesus. E é isso que os protestantes não entendem. Jesus é Deus, é uma pessoa divina que se fez homem. Os protestantes, muitos deles, adoram Jesus como pessoa divina, mas têm escrúpulos e problemas de adorar Jesus na sua natureza humana. Eu me lembro, anos atrás, uns 30 anos atrás, quando eu era padre jovem, eu fui convidado para um debate com um protestante numa rádio aqui de Cuiabá. E o protestante, né, durante o debate, começou a reclamar e a dizer, né, que nós não podemos adorar Jesus na carne. E ele ficava muito irritado com isso. Que nós não podemos adorar Jesus na carne, não podemos adorar Jesus na carne. E repetia isso, assim, insistentemente. Me desculpe, senhor protestante, nós adoramos Jesus na sua natureza humana. Nós somos a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo crê na sua encarnação. Nós nos ajoelhamos. De sábado para domingo, nós fizemos uma vigília pelos sacerdotes aqui na nossa igreja, e nós passamos a noite ajoelhados diante do corpo glorioso da alma gloriosa, ou seja, da gloriosa humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E adoramos. Mas padre, o corpo de Jesus foi criado. Sim. A alma de Jesus foi criada. Sim. Mas é a alma criada e o corpo criado de uma pessoa divina. Está tão unido à segunda pessoa da Santíssima Trindade, na mais perfeita e importante união que existe. A união criada. É claro que tem a unidade de Deus, que é muito maior. Mas de tudo aquilo que Deus criou, que é unido, a maior união é a união hipostática, ou seja, a união da natureza humana, do homem Jesus, com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo Eterno. É uma pessoa divina. De tal forma que quando nós vemos qualquer atitude de Jesus, é Deus quem está fazendo. Naquela humanidade. Quando Jesus chora diante do túmulo de Lázaro,
Deus não chora, mas a humanidade chora. Então, o homem Jesus chorando está nos revelando o coração de Deus e o amor que Ele tem por nós. Quando Jesus agoniza no Horto das Oliveiras e sua sangue, Deus não agoniza. Quem agoniza é a humanidade de Cristo, mas aquela humanidade está tão unida a Deus que nós vemos o que o nosso pecado faz, o quanto sofre aquela pessoa divina encarnada, refletindo o que são os pecados, que ofensas são os pecados para Deus. Deus não sofre, mas Ele quis se fazer homem para que a gente entendesse, para que a gente enxergasse o que é que são os pecados e com que amor Ele nos amou. Deus não morre, mas quando Jesus, na sua humanidade, morre na cruz, uma pessoa divina veio padecer a nossa morte, pagar o preço para nós sermos salvos. É um grande mistério. Como é possível Deus estar tão unido a um homem e esse homem não ser sugado por Deus e continuar homem? A mais perfeita e sublime união, aquela humanidade unida de forma sublime com a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus criou esta humanidade para si, no ventre da Virgem Maria, e ela gerou esta humanidade. Ao gerar a humanidade, ela estava gerando a humanidade de uma pessoa divina. Portanto, nós dizemos Santa Maria, Mãe de Deus. É claro que Deus, na sua divindade, não pode ser gerado por uma mulher. Nós católicos não somos tão idiotas assim de dizer uma coisa absurda dessas. Deus, enquanto Deus, não pode ser gerado por uma mulher, mas a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou no ventre da Virgem Maria e se fez homem. O que quer dizer se fez homem? Quer dizer que no ventre da Virgem Maria, a segunda pessoa da Santíssima Trindade criou para si, unida intimamente, uma humanidade, corpo e alma, para que aquele homem, em todos os seus gestos, todas as suas palavras, todos os seus sentimentos, se manifestasse Deus, porque Ele é Deus. Um homem que é uma pessoa divina. Portanto, quando nós perguntamos, Maria, de quem és mãe? Ela só pode dizer, eu sou mãe de uma pessoa divina. Agora, se você perguntar para ela, Maria, do que és mãe? Ela vai responder, eu sou mãe de um homem, claro, natureza humana, filho de peixe, peixinho é, não é isso? Uma mulher só pode gerar um homem. Vai gerar o quê? Cada um gera conforme a sua natureza. A natureza humana de Maria gera no ventre dela uma natureza humana. Só faltava gerar outra coisa, seria uma monstruosidade. Mas essa natureza humana que ela gerou é a natureza humana de uma pessoa divina.
quem é seu Filho? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Por isso nós católicos nos ajoelhamos, fazemos genuflexão, e quando está exposto, fazemos genuflexão dupla, diante de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, de um corpo glorioso, de uma alma gloriosa, de uma humanidade. Nós adoramos uma coisa criada, me desculpem essa palavra, nós adoramos uma coisa criada, porque essa coisa criada, embora não seja Deus, é a humanidade de Deus, e portanto reflete e transmite a divindade com uma participação sublime, a mais perfeita de todas, a união hipostática. A humanidade de Cristo é instrumento de Deus. Deus, para tocar em nós, fez uma humanidade, para que nós tivéssemos uma mão benfazeja que nos toca e nos abençoa, para que nós tivéssemos um olhar bondoso, um rosto que olha para nós e nos aprova e nos convida à conversão. Ele fez um coração para palpitar e sentir o peso do amor que sofre. Ele fez um corpo para suar sangue, para ser cravado pelos pregos, para ser transpassado pela lança, para ser coroado de espinhos. Corpo bendito, corpo salvador. E é tal a força, é tal a virtude desse corpo, que Ele mesmo, na última ceia, não querendo que nos afastássemos desta humanidade, disse: isto é meu corpo, este é o cálice do meu sangue, fazei isto em memória de mim. E ali ordenou os padres, os seus padres, os apóstolos, para que o seu corpo estivesse sempre presente. Nós estamos no mês das vocações e nessa semana refletimos sobre as vocações ordenadas, sobre os sacerdotes sobretudo. Ontem foi dia de São João Maria Vianney. Amanhã o nosso clero, o clero de Cuiabá, dia da transfiguração do Senhor, estará reunido em reunião com o nosso arcebispo Dom Mário. Rezemos pelo nosso clero. Já rezamos da noite de sábado para domingo. Continuemos rezando. Um dos maiores castigos que Deus pode realizar é impedir um povo de ter acesso a sacerdotes. Isso aconteceu na história. Aconteceu, por exemplo, para pegar um exemplo próximo de nós, aconteceu na Espanha, durante a Guerra Civil. Durante a Guerra Civil Espanhola, a Espanha foi dividida em 2 pedaços. Na área que foi conquistada pelos comunistas, os comunistas começaram a matar os padres, e os padres tiveram que fugir para o outro lado ou se esconder. Centenas de sacerdotes foram mortos. Durante anos e anos, toda uma região da Espanha, da católica Espanha, toda uma região da Espanha não tinha sacerdotes. As pessoas na hora da morte não tinham um único padre que pudesse erguer a mão e dizer: ego te absolvo a peccatis tuis. Eu te absolvo dos teus pecados. Durante anos a fio, as pessoas iam às igrejas e os sacrários estavam vazios. Você já pensou nisso? Você já sentiu vertigem pensando nessa desgraça? Você já pensou que castigo tremendo seria para nós não termos mais sacerdotes?
Você passar nas igrejas, nos templos católicos e ver o sacrário vazio durante anos e anos. Você já pensou nisso? Você já pensou na hora da morte você não ter um sacerdote que lhe perdoe os pecados e abra as portas do céu? Que terrível castigo seria isso! E no entanto, ele já aconteceu na história. Não só na Espanha, nos países comunistas, por trás da cortina de ferro, durante a ditadura da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em áreas inteiras, países inteiros, os padres foram aprisionados e torturados pelo simples fato de serem católicos. Ainda hoje, não no passado, ainda hoje, na China comunista, centenas de milhares de fiéis, nossos irmãos, não no século passado, como na Guerra Espanhola, agora, neste momento, há dezenas de padres na prisão, bispos e padres sendo perseguidos, torturados psicologicamente e fisicamente, na China comunista, pelo crime de ser católicos. E populações inteiras não têm acesso aos sacramentos, porque fiéis não querem buscar padres que servem ao regime comunista e que estão separados da comunhão do Papa. Meus irmãos, bispos e padres estão sendo perseguidos agora na Nicarágua. O diabo sabe o que é um sacerdote. É um instrumento nas mãos da humanidade de Cristo, da divina humanidade de Cristo. O diabo não quer que o corpo de Cristo seja adorado. O diabo não quer que o Cristo, homem Deus, toque em nós e nos perdoe os pecados. O diabo tem raiva da humanidade. O diabo tem raiva de Deus ter se feito homem. Porque o diabo queria que Deus se fizesse anjo, da natureza dele. Não quer se rebaixar e adorar um homem. E assim como o diabo não quer se rebaixar e adorar um homem, ele coloca pensamentos pseudo-piedosos em cristãos, como alguns protestantes, que acham que são piedosos de não adorar a humanidade de Cristo. E já que eles não querem adorar a humanidade de Cristo, eles não querem chamar a Virgem Maria de Mãe de Deus. Mãe de Deus. Vejam como tudo isso está atrelado. Maria, Mãe de Deus, a humanidade de Cristo como instrumento salvador, o sacerdócio como instrumento da humanidade divina de Cristo. Tudo isso é muito católico. Nós somos os adoradores da divina carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Criada, sim, mas unida ao Verbo eterno. Já diziam os padres antigos num princípio teológico que nos mantém católicos:
caro salutis est cardo. A carne é o eixo, é a coluna que sustenta a salvação. Negue a adoração à humanidade de Cristo. Você começa a negar todo o sistema de salvação que Deus criou, você deixa de crer naquilo que é, usando a linguagem técnica, na economia salvífica dos sacramentos e da Igreja Católica. Ou seja, economia salvífica quer dizer todo aquele esforço, toda aquela organização que Deus fez para nos salvar. Ele nos salva pela humanidade do seu divino Filho, seu Filho eterno. E esse Filho foi gerado na toda santa Mãe de Deus. E esse Filho hoje é trazido ao mundo pelas mãos dos pobres sacerdotes que precisam de nossas orações e que são perseguidos e odiados se forem fiéis. Se você quer saber onde está a verdadeira Igreja de Cristo, na eclesiologia, a gente tem as chamadas notas da igreja, que está no credo, né? A igreja é una, santa, católica e apostólica. Mas tem uma das notas da igreja, uma das qualidades da igreja, que é uma quase nota, que é a seguinte: a igreja é perseguida. Se é a de Cristo, vai ser perseguida. Se é a de Cristo, vai ser perseguida, seja externa, seja internamente. A perseguição contra a verdadeira igreja de Cristo, às vezes vem de fora, às vezes vem de dentro. Às vezes vem de Pilatos, Anás, Caifás e Herodes. Às vezes vem de Judas. Mas essa é uma nota característica daqueles que odeiam. Coitadinhos, são manipulados por Satanás, que odeia a humanidade de Cristo. Odeia. Vejam como os protestantes, todos eles dizem amar Jesus, mas não têm grande devoção e veneração pela sua humanidade. Nós sabemos que é na humanidade de Cristo que se dá a maior revelação de Deus. E por Ele, sumo e eterno sacerdote, nós somos salvos.